Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Clear Você Estratégia. Se você não assistiu nada até aqui, volta lá, assiste o primeiro, assiste o segundo, assista o terceiro, que nesse quarto episódio a gente vai começar a avançar as coisas, tá? Então, a partir de agora, vamos falar de reversão, divergência, tudo que eu sei que vocês adoram. Comigo, Kim e, óbvio, Stormer. Satisfação, né, Pazinha? Nosso quarto episódio desse quadro maravilhoso aí que a gente está startando aqui com o Stormer. E posso falar, divergência, reversão é algo que assusta muita gente, principalmente o iniciante, né, que não está acostumado às vezes... Assusta e atrai, né, Kim? Ver aquele movimento lindo e falar, agora vai, né? Até a gente brinca, eu e a Pan, que essa palavra não é muito legal de usar para o mercado. E eu posso falar, aqui eu vou além. As melhores operações, muitas vezes, elas são contraintuitivas para a grande maioria. Quando tudo parece estar lindo para baixo, muitas vezes aquilo pode ser o final do movimento. E é sobre isso que a gente quer aprofundar nesse módulo, não é mesmo, Pan? Perfeito. Vamos começar do começo, então? Bora. Stormer, o que são essas divergências de alta e de baixa no IFR, por favor? Em verdade, as divergências, meus amigos, elas vão existir praticamente em todos os indicadores que vocês eventualmente colocarem no gráfico de vocês. O que significa divergência? É quando o preço faz um determinado movimento e o indicador, que deveria acompanhar o movimento do preço, faz um movimento diferente, faz um movimento não esperado, um movimento, digamos assim, fora daquilo que havia sido originalmente feito pelos preços. Então aqui eu coloquei uma pequena tabela rapidamente, esqueçam aqui os preços aqui da Copel, olhem apenas para as linhas amarelas. Essa aqui seria a movimentação dos preços e aqui é a movimentação do indicador. Então isso aqui que vocês estão vendo neste primeiro lado esquerdo é o que recebe o nome de divergência baixista forte, que é quando os preços fazem topos ascendentes, topos mais altos, o último topo marcado aqui com o penúltimo topo marcado aqui, e o indicador faz topos mais baixos. Isto é um sinal de reversão dos preços, isso é um sinal de que o mercado faria um movimento de queda a seguir. Existe um outro tipo de divergência, que é a divergência média, em que a gente tem os preços fazendo topos mais altos, mas o indicador fazendo um topo duplo. Também é um sinal de recuo do mercado. Existe, por último, dois tipos de divergências de alta. A primeira sendo uma divergência forte de alta, que é quando os preços fazem fundos mais baixos e o indicador faz fundos mais altos. E por último, a divergência média de alta, que é quando o preço faz fundos mais baixos e o indicador faz um duplo fundo. Vamos ver alguns exemplos aqui acontecendo em tempo real. Isso vai facilitar muito a nossa interpretação. Vou colocar dentro do próprio índice futuro, gráfico diário, e aí vocês vão localizar aqui, por exemplo, uma situação em que a gente vai ter as famosas divergências em si. Não são frequentes, porque assim como a gente não reverte tendências frequentemente, tá? A gente vai observar que as divergências são ferramentas mais raras, ferramentas não tão, digamos assim, frequentemente localizadas. Vejam que aqui a gente tem este topo, que é o topo formado pelo candle 58, 59 e 60. Então essa máxima mais alta, máxima mais baixa, marca esta região de topo. Veja que esse topo está discretamente superior a este topo desenhado aqui. E notem como o nosso FR está mais baixo. Isto é uma divergência, então, baixista. A perda desse fundo acionaria um sinal de venda, stop acima dessa máxima. E um alvo aqui, o alvo no mínimo seria este topo anterior aqui, eventualmente, talvez até esta região aqui embaixo. O que o mercado faz? Voilá! Operação de venda executada em cima de uma divergência baixista
forte dentro do índice futuro. A gente pode ver isso, por exemplo, numa Petrobras. Vamos colocar aqui a Petrobras. E daí, olhando a Petrobras, a gente tem aqui bem nítido também um outro topo no mesmo nível do topo anterior, com o nosso FR em níveis mais baixos, divergência baixista, que abriu até um gap aqui, foi difícil de vender, obviamente. A gente tem mais uma situação aqui, vamos pegar um ponto que fique bem claro de ver, um ponto que fique bem fácil de localizar a divergência, para sinalizar então a situação para vocês. Aqui, ó. Observem como esse topo, mais alto que este topo, e a gente tem novamente nosso FR mais baixo aqui, sendo essa mais uma divergência de baixa dentro da Petrobras, entregando mais um movimento de recuo. E esse aqui está bem mais fácil de ser visualizado. A gente tinha esse topo, com este outro topo, e a gente tem IFR caindo aqui, e quando perde a mínima desse candle número 3, que marcou o topo, o segundo topo, inicia o processo de venda e recuo da Petrobras, com uma divergência baixista acontecendo. A gente tem aqui o cenário inverso. Vamos procurar agora por divergências de alta, para que vocês localizem e consigam visualizar isso com certa facilidade, e a partir disso poderem usar no dia a dia de vocês, operando de uma maneira eficiente. Tá? Vejam aqui, ó, a gente tem este fundo com este fundo. Vejam que esses fundos aqui estão mais baixos no preço. E vejam que o nosso IFR está um pouquinho para cima, podemos dizer que seria um duplo fundo no IFR. E aí, naturalmente, quando rompe esta máxima, tomada de posição, e a nossa divergência altista nos traz para o alvo projetado aqui em cima, neste topo anterior. Normalmente, quando eu opero com divergências, eu gosto de trabalhar com alvos longos. Não, no mínimo 2 vezes, até 3 vezes meu risco, porque de fato elas são tão raras que quando elas aparecem eu quero tentar aproveitá-las ao máximo possível. Aqui a gente tem um fundo, mais um fundo. Esse fundo aqui então está mais baixo e observem o IFR aqui mais alto. Uma forma de facilitar a visualização da divergência, talvez a Pan já saiba, é reduzir a periodicidade. Se tu bota aqui 10, a divergência vai ficar mais facilmente visualizada. Olha como ampliou aqui a divergência desse fundo em relação ao anterior. Então, para a localização de divergências, eu sugiro que os amigos usem o IFR de 10 períodos e não o de 14. Vejam que aqui, novamente, topos mais altos no preço, topos mais baixos no FR 14, indicando esse movimento de queda aqui. Tá? Então, a divergência ela pode ser utilizada, Stormer, dentro de um 120. Olha que bonito, olha que linda essa daqui. Chega a ser absolutamente sensual. Chega a ser de uma sensualidade. Assim, ó. Mas, nossa senhora, cara. Tu olha isso daqui, meu santo Cristo. Olha esse fundo com esse fundo. E olha assim. Pela reação é mão cheia, né? Muito bom. Ô, Stormer. Não, aí, cara, mas meu santo Crispim. Porque isso aqui é em Petrobras, né, cara? Tu pode trabalhar ação se tu quiser, mas o que seria o mais inteligente aqui? Opção. Então aqui, cara, é tu pensar uma trava de alta, tu pensar uma comprinha de opção a seco, um patrimônio que tu aceita perder total e vai, porque uma alta dessas aqui no opção a seco que tu comprou vai te entregar 300, 400, 500% de valorização. Stormer, conectando Oi. com a próxima pergunta, cara, que seria Certo. mais voltado de novo para a questão de reversão de tendência. Esse trade seria um trade de reversão para você? Ou aqui a gente levaria em consideração o contexto do lado esquerdo do gráfico? Se ele é um retângulo, beleza, eu vi uma venda aqui embaixo e aí vou montar uma compra para buscar o teto da consolidação, ou se ali você montaria essa posição pensando, eu vou comprar aqui
porque esse ativo vai passar para a tendência de alta, vai romper topo e vai assumir uma tendência franca e vai subir pelos próximos 2, 3, 4 anos. Como que você interpreta isso? Até porque se a gente voltar aqui para o passado mais recente de Petrobras, a gente tem um cenário mais consolidado do que de franca tendência, confere? Sim, sim. Acho que a tua pergunta ela é muito pertinente e ela está absolutamente correta, tá, aqui. Do ponto de vista prático, quando eu executo uma operação, eu tenho uma sequência de perguntas que eu geralmente faço para mim. Primeira pergunta, qual que é a tendência do ativo? Então, se eu estivesse nesse ponto aqui, visualizando isto que a gente está observando aqui, e eu perguntasse para mim mesmo qual que é a tendência que eu tenho desse ativo, eu teria que dizer que é uma tendência de lado. Tá? Então, isso aqui, tendência de lado. Quais são as respostas ideais que eu procuro? A resposta ideal que eu procuro é tendência de alta. Quando eu responder, eu dizer que é tendência de alta. A segunda pergunta que eu faço é qual é a perna. E eu quero que a resposta seja perna de baixa, acabando a perna de baixa, é óbvio. Depois eu quero... a próxima pergunta é, estou perto de suporte? Essa é a próxima pergunta. A resposta tem que ser sim. Depois a próxima pergunta é, tem o sinal de entrada? Que seria um 2, 3 de compra ou um trap da vida. Tem o sinal de compra. E aí a próxima pergunta é, onde está a próxima resistência que seria o alvo? Com essas perguntas feitas, eu estou pronto para iniciar qualquer trade. Perfeito. Estou pronto para iniciar qualquer trade. Respondendo essas perguntas aqui, qual que é a tendência? A tendência de lado, ponto, nova linha. Segundo, qual que é a perna? Perna de baixa. Então isso aqui a gente vê que é uma perna de baixa. Terceira pergunta, tem o sinal de compra? Tenho. Tenho essa divergência aqui. Rompendo essa massa, eu tenho minha compra, meu stop está aqui embaixo. Onde é que está a resistência mais próxima? Eu tenho uma resistência 1 aqui, que ela deve incomodar os preços sim, e seria o local onde eu faria uma realização parcial. E a final, nesse topo aqui anterior. Então agora eu tenho stop, eu tenho plano, eu tenho alvo, eu tenho gerenciamento de risco, eu tenho tudo respondido com 5 perguntas. Essas 5 perguntas eu entendo que são o processo de tomada de decisão que todo trader tem que criar para si. Então vocês, amigos, em casa, vocês têm que criar qual é o processo de tomada de decisão, quais são as perguntas que eu faço antes de iniciar um trade, quais são os cuidados que eu tenho que ter antes de iniciar um trade, quais são as ferramentas que vão me ajudar na minha tomada de decisão. E quando a gente visualiza isso, vamos voltar um pouco mais para cá, por exemplo, aqui, ó. Se a gente está nesse ponto aqui, nós estamos vendo nitidamente o mercado numa tendência de alta. Isso aqui é a resposta seria a tendência de alta. Veja que agora a gente forma aqui, ó, este topo mais alto que o topo anterior com uma divergência. Então nós estamos numa tendência de alta? Sim, estamos numa tendência de alta. Terminamos uma perna de alta? Aparentemente terminamos uma perna de alta aqui. Perdendo essa mínima, eu tenho minha venda. E aqui que o mercado faz? O mercado faz isto, isto, isto. Veja que ele não perdeu a mínima ainda, ele não acionou essa venda ainda, mas agora ele faz um novo topinho acima dessa máxima com o nosso FR mais baixo ainda. Beleza, agora fica mais claro ainda que eu tenho que esperar a formação do 1, 2, 3. Está formado aqui 1, 2, 3. Máxima, massa mais alta, massa mais baixa, 1, 2, 3 de venda. Perdendo essa mínima eu tenho uma venda. Stop acima dessa máxima. Meu alvo, meu suporte mais próximo está aqui. E depois o outro suporte aqui embaixo. O que o mercado faz? Pimba. Que lindo. Isso é uma divergência negativa, uma divergência de venda, podemos por assim dizer, uma divergência baixista. Tá? Então, quando a gente associa as divergências com essas perguntas que eu estou mostrando para vocês, os sinais eles ficam absurdamente interessantes. Eles ficam extremamente inteligentes e muito poderosos. Importante Seja para destacar. identificação. Importante destacar que esses 2 exemplos aconteceram em espaço curto de tempo, né? Então, 2 belíssimas entradas em espaço Sim. curto de tempo e um ativo extremamente líquido também, né? Então, Sim. eu acho que aqui é o sniper ali esperando a condição de fato aparecer, né? Exatamente. Acho que essa tua colocação ela é extremamente pertinente porque é um erro muito presente em traders eles ficarem impacientes porque eles querem fazer ação, eles querem apertar os botões
né? E aí eles acabam não tendo a paciência necessária para que a divergência apareça, para que o sinal consolide, para que apresente o sinal e que ele possa montar aquela operação. Então, isso são exemplos bem nítidos de como executar as operações em si e que poderiam ajudar radicalmente a curva de capital de vocês, desde que vocês tenham a paciência para esperar que o sinal apareça. Aqui é mais um exemplo de uma divergência de baixa. Veja que a gente tem este topo aqui, seguido de um outro topo mais alto. A perda da mínima deste candle aqui geraria o sinal de venda. Veja que a gente vinha aqui já produzindo dentro do FR topos no mesmo nível. Então isso é uma divergência média, não é uma divergência das mais fortes. Mas veja que mesmo assim, o cara que fez uma trava de baixa, o cara que operou vendido com o stop aqui em cima, buscando o alvo que seria esse fundo aqui embaixo, fez um belíssimo resultado em cima dessa estratégia em si. Tá? Maravilhoso. Só aproveitando, acho que já dá até para incluir no próximo exemplo, né? Mas você comentou sobre alguns cuidados que os traders precisam ter, né? Então listou ali para pontos de entrada. E o que você diria de cuidados para, cuidado que isso aqui não funciona, ou não funciona tão bem, não serve para isso. Cuidados no sentido de atenção, não faça, nesse sentido de divergência. Filtros. Sim. Filtros. Muito bem colocado. Eu acho que o principal cuidado tem que ser realmente observado, especialmente quando nós falamos de divergência, é que a gente tem que esperar que o sinal realmente seja acionado. Porque eu já vi muitas vezes divergências aparecerem e elas serem desmontadas ou desconfiguradas. E tem uma outra característica extremamente importante que as pessoas muitas vezes cometem este erro. A pessoa poderia estar olhando aqui, ó, e interpretando, por exemplo, que aqui já seria uma divergência altista. Porque, afinal de contas, a gente estaria fazendo um fundo mais baixo no preço, ou o nosso IFR tecnicamente mais alto que o preço anterior. Então o cara está pensando, essa é uma divergência altista. Só tem um problema, o fundo aqui não foi estabelecido ainda. Perfeito. O fundo não foi estabelecido ainda. Se o mercado continuar caindo aqui, ó, ele pode continuar empurrando o mercado, e aí simplesmente nosso IFR segue recuando, e quando tu vê, ele perde o fundo anterior, e a divergência que você estava acreditando que ela estava se formando, ela não estava se formando, ela estava apenas em processo de construção, porque o gráfico ainda não está terminado. Então a gente só pode desenhar divergências a partir de fundos estabelecidos. E o fundo só será estabelecido quando eu tiver realmente um candle com a sua mínima mais alta que a desse candle número 75 que vocês estão vendo aqui. Então a gente tem que realmente esperar que aconteça o sinal. Vejam que olha, foi o que aconteceu aqui, inclusive. Ó. É que a gente perde o fundo prévio, automaticamente a gente não montou a divergência ainda, e o mercado segue no movimento de recuo ainda maior. E aí, se o cara se apressou em comprar o papel aqui, acreditando que a divergência ia acontecer, entregou o dinheiro para o mercado. Aqui eu acho que a gente tem um fechou fora das bandas, não tem? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Se a gente colocar aqui bandas, é bem provável que já Eu fora gosto muito da junção assim, de divergência com as fechamos bandas. abaixo da banda inferior da bode. Tomaria... Isto faz com que o próximo candle tenha uma probabilidade maior de 80% de ser um candle em alta. É importante a gente ter isso em mente. Quando a gente fecha abaixo da banda inferior da Bollinger, com o nosso zona de FR sobrevendido, a nossa probabilidade de que amanhã o candle seja um candle de alta é maior do que 80%. Aqui no caso não foi. Veja que só foi alta muito depois. Só 3 dias depois. Depois teve um movimento bem fraco. Aqui foi uma época de desastre na Bolsa em 23. Foi um período de recuo muito intenso da Vale. Ela caiu quase 20% em 16 dias. Foi um caos. Mas enfim, vamos colocar aqui para cá, para vocês poderem ver como isso pode ser trabalhado dentro de um gráfico de 120 minutos também. Tirar aqui as bandas, elas não precisam neste momento acontecer. Olha só, existe uma característica bastante interessante de ser trabalhada. Então, a maior parte das pessoas conhece a divergência de alta e a divergência de baixa. A maioria das pessoas não conhece a famosa reversão positiva e reversão negativa. Tá? O que são reversões positivas
E o que são reversões negativas? Bom, são ferramentas que também são construídas em cima de, digamos assim, de movimentações do mercado que também produzem divergências entre um determinado movimentação de preço com a movimentação de preço, com a movimentação do indicador em si. Como é que eu posso demonstrar isso? Eu vou procurar. Elas são bem mais raras do que as anteriores, por isso que elas são menos conhecidas pela maior parte das pessoas, mas quando elas aparecem, elas entregam realmente sinais bastante consistentes, e por isso que vale a pena os amigos aqui conhecerem esta ferramenta em si. Deixa eu botar no índice futuro mesmo, um gráfico de 6 minutos, já que a pessoa gosta de trabalhar nos 6 ou nos 5 minutos, podemos botar até nos 5 minutos aqui no caso. E aí, como é que a gente vai estar procurando? Qual vai ser o desenho que nós vamos procurar? Nós vamos procurar uma situação em que a gente tenha feito, por exemplo, um sinal como este daqui. Tá? Este daqui recebe o nome de reversão positiva. Por que isso é uma reversão positiva? Porque o preço do ativo faz um movimento de que faz fundos no preço mais altos. Então, se a gente olhar este fundo aqui, ele está mais alto do que este fundo. E está, inclusive, até mais alto do que esse fundo. Só que o nosso indicador, ele está fazendo o quê? Fundos mais baixos que o prévio. Perfeito. Ou seja, a gente está mais sobrevendido aqui, neste fundo, do que nós estávamos aqui e do que nós estávamos até mesmo aqui. Isso demonstra que o mercado está guardando forças para fazer um próximo ciclo de alta maior, já que a gente está mais sobrevendido, formando um fundo mais alto que o prévio. E aí isso, naturalmente, empurraria os preços. E o legal dessa divergência é que a gente consegue calcular alvos. A gente pega daí a distância deste fundo, que era o fundo mais baixo, para o fundo mais alto, que é este. A gente pega essa distância e larga a partir desse topo para cima. Desenhamos para cima e está aqui o nosso alvo. Então o cara vai estar comprando aqui, o seu stop nessa mínima, o seu alvo aqui em cima. Isso é 5 minutos, o que é algo, a gente sabe, bem mais tenso de ser operado do que time frames mais longos. A gente tem o desenho também acontecendo em cima de vendas? Sim, temos exatamente o mesmo conceito, a mesma ideia, em que você vai ter, por exemplo, topos mais baixos, tendência de baixa nos preços. Então você está em tendência de baixa nos preços. E aí você faz um topo mais baixo que o topo anterior, e você olha o seu IFR, e o IFR fez um IFR mais alto que o anterior. Isto aqui, como a gente está vendo aqui e aqui, isto é uma reversão negativa. O mercado vai afundar muito mais. Tu pega a distância desse topo para este topo e tu desenha a partir desse fundo, e esse vai ser o alvo da tua venda, neste caso. Vou colocar aqui um gráfico diário. E aí vamos ver se a gente consegue localizar aqui no cenário que tem acontecido isso. Aqui tem uma. Olha que bonito aqui, ó. Vou voltar para cá. Para esse momento aqui de mercado. Olha aqui. Nós estamos em topos e fundos descendentes. Todo mundo concorda comigo? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Daí a gente volta a subir, faz um topo, que é esse massa mais alta, massa mais baixa. Isso aqui está no mesmo nível do topo anterior, e veja que o nosso FR está mais alto. Isso é uma reversão negativa. O que significa que o mercado vai fazer isso aqui, ó. E afunda. Notem este topo aqui, vou voltar um pouco mais, dentro do gráfico diário. Para cá, olha que coisa mais linda isso. Este topo, máxima, massa mais alta, massa mais baixa, então ele é um topo. Ele está abaixo deste topo, máxima, massa mais alta, massa mais baixa. E o nosso FR mais alto.
Isso demonstra que o mercado está mais sobrecomprado aqui do que ele estava aqui. Qual que é o alvo dessa queda? Tu pega a amplitude daqui até este ponto, pega essa distância, e tu vai pegar essa distância e vai projetar a partir desse fundo que está no meio dos dois. Pronto. Está aqui o teu alvo. Esse é o teu alvo da queda. Vai estar vendo a perda da mínima desse candle, teu stop está acima dessa máxima e teu alvo está aqui embaixo. Sensacional. Muito Isso bom. raríssimas pessoas falam, tá? O pessoal não fala sobre esse sistema. O pessoal confunde muito isso com divergência altista e divergência baixista, mas são completamente diferentes. Porque aqui você está analisando topos mais baixos no preço com topos mais altos no indicador. Enquanto que a divergência de baixa é topos mais altos no preço, certo? E topos mais baixos no indicador. Eu ia pontuar exatamente isso, Stormer. Durante todos esses anos de mercado, pouco se vê, né, não só essa didática, mas essa profundidade na interpretação do indicador e que é fundamental, né? Muita gente usa indicadores, muitas vezes, de maneira equivocada, que é aí um baita, realmente, erro, né? E para a gente finalizar esse episódio, né, Stormer, tem algum exemplo que você fala, Quinzão, pessoal que está acompanhando, esse exemplo aqui eu preciso trazer para vocês. Especialmente se for algum exemplo pós um movimento agudo. Eu acho que grande parte dos investidores vão embora do mercado no pior momento. E por que eu falo pior momento? Não é só literalmente por conta da queda, mas sim porque depois de uma forte queda vem grandes oportunidades de comprar a Ferrari mais barata, né? E a gente teve em 2020, por exemplo, um movimento muito agudo por conta, infelizmente, da pandemia, né? E se tem algum exemplo que você fale, Quinzão, eu vou trazer esse aqui porque esse aqui ficou marcado e se a gente puder explanar sobre ele para finalizar esse quarto episódio nosso aqui. Sem dúvida. Eu acho que a tua colocação é muito feliz, tá? E eu preciso que os amigos observem este gráfico que vocês estão olhando aqui, esse é o gráfico do Ibovespa de longo prazo. O gráfico do Ibovespa de longo prazo ele tem uma característica muito interessante, gráfico mensal, tá? Qual que é a característica que ele tem que poucas pessoas percebem? De tempos em tempos ele faz uma queda como esta, veja que é uma queda de 61%, isso foi 92, 93, 94. Alguns anos depois ele cai aproximadamente 60% de novo, em 95, 96, 97. Alguns anos depois ele cai de novo, de 2000 até 2002, ele cai 62%. Depois de alguns anos, ele cai aqui de 2000 até 2002, aqui 2002 até 2000, cai aproximadamente 56%. Depois ele cai aqui em 2008, quando falaram que era o crash no mercado financeiro, que o mundo tinha acabado, que o capitalismo mundial tinha que ser revisto, que acabou o planeta Terra, que afinal caiu mais quanto? 60%. Depois, mesmo na nossa pandemia aqui, que foi 2020, o mercado caiu quanto? 51%. Então, a gente está vendo que a cada 3 a 5 anos, o mercado brasileiro cai em torno de 60% do seu último topo. A gente está vendo isso. E para quem é um pouco mais ligado, já pensou uma linda estratégia operacional. Que é qual? Ficar com o seu dinheiro esperando esta queda de 50% a 60%. E quando ela acontecer, e nós nunca saberemos qual vai ser o motivo da queda. Aqui, por exemplo, foi uma queda produzida pelo subprime. Aqui, por exemplo, foi uma queda produzida pelo Covid. Aqui em 2000, 2001, 2002 não teve nenhum motivo aparente para queda. O crash de 98 aqui. Isso vai acontecer de novo, pessoal. É líquido e certo que daqui a algum tempo o mercado vai dar uma escorregada de 60% em relação ao seu topo. Não sei qual vai ser o motivo, se vão ser alienígenas atacando a Terra. Eu não sei qual que vai ser a razão pela qual o mercado vai cair, mas vai cair. E quando cair e chegar neste nível de FR do mensal, olha o que são os pontos de compra para um sujeito que literalmente esperou pacientemente este movimento de recuo chegar aqui. Ele comprou aqui. Essa alta deu quanto depois?
700%. Ele comprou aqui, essa alta aqui deu quanto? 100% em um ano. Ele comprou aqui, essa alta aqui deu quanto para ele? 190% em 3 anos. Ele comprou aqui, e até o momento o cara comprou aqui e está ainda dentro 100%. Então, a sugestão que eu dou para os amigos é justamente essa. Quando tiver essas quedas violentas, pesadíssimas, e quando começar a cair 50%, 60% em relação ao último topo, comece a procurar por sinais de entrada. Mas não é para vocês comprarem as blue chips. Não! As blue chips elas não vão andar tanto quanto as small caps. Favoreçam daí a Small 11, favoreçam daí a DVD 11, favoreçam daí as empresas menores. A Petro ela até sobe, mas ela não vai subir 300, 400, 500%. Enquanto que Small Caps, nesse movimento de alta, subirão 300, 400, 500%. Sensacional. Isto é muito bom de vocês fazerem com o IFR, seja no mensal ou seja no semanal. Para você que está assistindo, então, fica aqui a dica, né? Novamente, ao invés de ir embora do mercado, ao invés de achar que agora o mundo acabou, se você estiver devidamente capitalizado e munido, né, obviamente, de uma boa leitura gráfica, uma boa leitura de mercado, selecionar papéis que realmente, como o Stormer colocou, sejam papéis mais estratégicos, aqui nasce um universo de muitas oportunidades. E vejam como ele fez um exercício muito simples e objetivo. Ele mensurou o tamanho dos movimentos de queda, então a gente viu que existe uma simetria entre as ondas de queda, tá? Percebeu que isso é cíclico, de tempos em tempos, de X em X tempos, né? Isso se repete, e ao passo que ele colocou ali a leitura do IFR para cada um desses ciclos. O que eu quero dizer com isso? Você torna não só estratégico, mas de novo objetivo. Quando e como? Caiu X quantidade de pontos, X quantidade percentualmente falando, e chegou naquele nível de IFR. Opa, agora chegou o momento de começar a imaginar que a tempestade pode estar chegando ao fim, não é mesmo, Pazinha? E para o 5º episódio, o que a gente tem? O que vem aí pela frente, Pazinha? Se você estava esperando que ele ia mostrar uma operaçãozinha que ele fez, galera, é isso que tem no próximo episódio. Surpresas, surpreendentes, literalmente, né? Esperamos vocês no 5º episódio, na companhia de Stormer, o nosso mestre convidado desse primeiro quadro nosso aqui, estreando com vocês. Um grande abraço e até lá.